Vamos para a segunda parte da palestra com a Edmar Machado. Então, gente, eu estava falando na parte anterior sobre o meu pai, né? Então, ali só retomando, né? Ele falava que eu não ia ser ninguém, que eu não ia conseguir, enfim. Quando eu cresci, que eu me deparava com alguma situação difícil para mim, a primeira voz que vinha na minha mente é: você é incompetente, você não vai conseguir. Você nasceu para ser mãe de barrigudinhos. Você nasceu para esquentar a barriga no forno e esfriar no tanque. Era essa a primeira voz que vinha na minha frente quando eu precisava fazer algo que ia mudar a minha história. Então, de início, eu pensava assim: eu não vou conseguir, não vou ser ninguém. Só que automaticamente, para rebater esse discurso que já estava gravado, eu dizia para mim mesmo: eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir, eu vou fazer para mostrar para ele que eu posso. Eu vou fazer para mostrar para ele que eu consigo. Aí o que que eu fiz da carteira de motorista, né? Que ele falava que não ia dirigir se não tivesse habilitação. Quando eu estava em Curitiba, eu tirei minha habilitação. Fiz minha carteira de habilitação, tirei, passei de primeira. O rapaz que estava fazendo a prova junto comigo, ele até falou assim: Nossa, você foi muito bem na baliza. Eu não consegui fazer do jeito que você fez. Eu tive que fazer em duas. Você fez na primeira. Você foi muito bem. Aí cheguei, quando eu fui de passeio lá, né? Cheguei lá e falei assim: Tem uma coisa para mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu tenho habilitação agora. Agora eu dirijo. Agora eu consigo. E mais. Não precisei do senhor para ir no Detran para me ajudar a passar. Passei sozinha. Eu consegui sozinha. Eu fiz isso. Então, assim, em algumas situações, isso não foi a única. Teve várias situações onde aquela voz do você não vai conseguir vinha na minha mente. Eu falava assim: eu vou conseguir porque eu consigo. Eu consigo, eu dou conta e eu vou fazer. E eu fazia. Claro que muitas situações, independente da fala, acontece coisas na nossa vida que acaba assim de uma forma ou de outra nos paralisando, não deu certo, não funcionou. Tentei do jeito que eu podia, conseguia com as minhas forças, mas não deu certo. Isso é normal. Nem tudo que a gente vai fazer na vida vai dar certo, vai ser tudo mil maravilhas, um mar de rosa, vai ser perfeito. Não vai. Tem muita coisa que a gente vai fazer, vai quebrar a cara, não vai dar certo. E nesse de quebrar a cara e não dar certo, a gente vê o que a gente fez de errado e a gente tenta de uma outra forma. Não é verdade? Tem alguém que disse, que eu esqueci o nome da pessoa, que disse que é burrice ou é ignorância a gente fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Então, assim, se você fez algo e não deu certo, não é porque não deu certo na primeira que você vai desistir, você vai arrumar outras ferramentas, outros caminhos, outros instrumentos para você fazer diferente para dar certo. Então, essa é a nossa vida. Nisso, a gente ressignifica os traumas. É bem aqui que a gente ressignifica aquilo que está nos paralisando. Não é porque não deu certo na primeira ou do jeito que eu tentei que não funciona. É porque em algum momento eu fiz algo, eu tomei alguma ação, atitude que não funcionou naquele momento. E a gente vai, a gente conserta e no final, numa próxima tentativa, numa próxima situação, aquilo vai dar certo. A gente só não pode desistir. A gente só não pode deixar que esses pensamentos eles venham e tomem contra Albert Einstein. Muito obrigada, Dani. Então, assim, a gente não pode deixar que esses pensamentos, essas travas, essas frases que a gente ouviu, aquilo que a gente viu, ou que aconteceu de repente, nos impeçam de avançar, nos impeçam de crescer e de progredir. A próxima página, por favor, Dani. Então, aqui é um versículo que eu trago para nossa reflexão. Está em Filipenses 4:8, que inclusive é o mesmo versículo que eu usei na live, na última que eu estive presente, mas assim, o que trouxe, combinou, ligou muito com essa palavra de hoje, tá? Finalmente, irmãos.
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Entenderam? A gente muda todos os pensamentos ruins, as falas de travas, as falas de negatividade por coisas boas. Olha aqui, ó, tudo que for correto, puro, amável, de boa fama, isso tome conta dos seus pensamentos. Então, a Bíblia, ela já nos diz o caminho, ela já nos mostra o caminho que nós devemos seguir. A gente tira os pensamentos negativos, a gente lança fora, e a gente transforma toda essa fala que veio durante a nossa vida em uma nova fala, num novo discurso, num novo pensamento, numa nova atitude. Tá bom? Nisso daqui nós temos a transformação da nossa mente, a transformação da nossa vida, tá bom? Na próxima página, por favor. Então, aqui, ó, a terapia cristã. Essa metodologia, ela ajuda você a ter a consciência do diagnóstico da trava, tá? É a terapia que eu trabalho. Eu sou cristã, tá certo? Então, assim, eu acredito que não há nada dentro da terapia que a Bíblia já não nos disse, tá bom? Então, por isso que a gente trabalha a terapia alinhada à Bíblia, à palavra de Deus. Não a religião e não a doutrina evangélica, católica, nada. É a palavra de Deus, tá bom? Então, a gente agrega a terapia à palavra de Deus e nós trabalhamos dessa forma. Dentro da função de neuropsicopedagoga também, por causa da neurociência, porque a gente trabalha com o cérebro, com coordenações, com cognitivo, com pensamentos, então isso tudo veio agregar a minha profissão ao meu trabalho, tá certo? Então aqui que eu coloquei aqui uma mensagem para vocês, a metodologia ajuda você a ter consciência, que é o diagnóstico das travas, e o treinamento dentro da neuropsicologia, neuropsicopedagogia para colocar o foco, que é a sua atenção, nas novas atitudes e pensamentos, pavimentando estradas que Deus propõe para a sua vida, tá bom? Então a gente alinha tudo isso daqui. É o treinamento, são os pensamentos, são a palavra de Deus, aquilo que Deus diz quem você é, tá bom? A gente não pode deixar se levar com o que os outros dizem que eu sou. Meu pai dizia: você é incompetente. Só que a Bíblia diz para mim, a palavra de Deus diz para mim que eu sou mais que vencedora por aquele que me amou. Tá certo? Eu fui criada à imagem e semelhança do Deus vivo. É isso que Deus diz de mim. E ele diz isso para você também. Você é criada à imagem e semelhança do Deus vivo. Não permita que as pessoas digam quem você é. A única pessoa, o único ser que pode dizer quem você realmente é Deus, tá bom? Ninguém mais pode te colocar rótulo. Ninguém pode colocar uma etiqueta em você e falar assim: esta pessoa é isso. É só Deus quem pode dizer isso. É só Deus quem pode fazer isso com você. Não aceite rótulos dos outros, tá bom? A gente precisa aprender a ser aquilo que Deus nos criou para ser. Se é para ser mãe, dona de casa, então faça com excelência. Se é para ser uma profissional da educação, faça com excelência. Se é para ser uma profissional psicanalista, como a Dani está se formando, seja, mas é o que Deus colocou para você. Faça com excelência, mas não deixe que as pessoas coloquem rótulo ou limite as suas capacidades. Tá bom? Isso é de quem já viveu isso. Tá bom? É uma fala, é um conselho, é uma orientação de quem já viveu isso. Eu ouvi, você não vai ser ninguém. Você não vai saber nem quem é o pai dos seus filhos. Eu ouvi isso, tá? Mas graças a Deus, Deus me deu força, coragem, ânimo, rebeldia, né, para você viver algo assim que é totalmente contrário ao que os seus pais dizem, é rebeldia. Então, assim, graças a Deus eu fui um pouco rebelde nisso e não vivi o que ele falava que eu ia viver, tá bom? É, é isso. A próxima, por favor, Dani. Então, aqui, o que que a gente faz dentro da terapia? É o básico bem feito. Toda linha terapêutica, psicólogo, psicanalista, ela vai falar sobre o básico bem feito. O que que é o básico bem feito?
A ingestão diária de água, você precisa beber bastante água. Não é Coca-Cola, não é cerveja, não é refrigerante que vai substituir a água. Nada substitui a água. Então, é a ingestão diária de água. É alimentação saudável. Eu passei por um processo há 2 semanas, onde eu não consegui eliminar 100%, mas eu reduzi drasticamente o consumo de açúcar, os doces, assim, a minha filha faz. Eu falo assim, Ni, para mim, você não precisa mais fazer, mas ela faz porque ela come, né? Assim, é um pedacinho só para dizer assim que estou desprezando o que você fez. Então, eu acabo comendo um pouquinho com ela. Tirei refrigerante, faz 2 semanas que eu não bebo refrigerante, não bebo nada de refrigerante, é só a água e um suco sem açúcar. De vez em quando eu faço uma água com limão. E então, assim, essa mudança de hábito, ela faz bem para o nosso corpo e ela ajuda em todo o processo de tratamento terapêutico, emocional, tudo, tá bom? A regulação do sono também é muito importante, muito importante. Você não consegue ter uma evolução, um progresso no seu tratamento se você não tiver a regulação do sono, porque o sono, a falta do sono, ela afeta muitas áreas da nossa vida, tá bom? O exercício físico também faz parte do básico bem feito. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua saúde. Um hobby. O que que é um hobby? O hobby pode fazer um crochê, um tricô, jogar dominó com as amigas, com os filhos numa noite. Faz assim uma noite de jogos. Gente, isso é um hobby, faz muito bem, não só para você, mas para quem está com você. Imagina você programar uma noite de jogos. Toda quinta-feira nós vamos fazer noite de jogos. E você ter aquele momento ali onde você está com seu filho, seu marido, sua mãe, ali naquele momento. Isso não é só para você, é para a família. Tá? Você cria vínculo, mais vínculo familiar com seus filhos, com sua família, tá bom? E também eu coloquei por último, mas ele não deveria ser o último, ele deveria ser o primeiro da lista, que é a espiritualidade. Tá bom? Não a religiosidade de você estar na igreja sábado, domingo, segunda, terça, quinta, não é religiosidade. É espiritualidade, é a sua comunhão com Deus. É o seu momento com Deus, o momento de você ler a palavra e conversar com seu pai, tá bom? Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, muito, muito tempo atrás, o pastor dizia, uma vez um pastor disse assim, ó, o meu momento com Deus é no meu quarto, e no meu quarto tem uma cadeira. E naquela cadeira, quando eu estou conversando com Deus, quem se senta ali é Deus. Então, eu tenho o meu momento e a cadeira de Deus está ali. E eu me sento e eu converso com Ele. Então, espiritualidade vai além do que você estar na igreja ouvindo o pastor ou o padre ou o bispo falar. Não é só isso. É o seu momento com Deus. Então, tenha a sua comunhão com Deus, com o Criador, com o seu Pai, que Ele te ouve. E a palavra diz que o teu Pai que te ouve em secreto, Ele te responde. Tá bom? Você fala em secreto com Deus e Ele te ouve em secreto. E Ele te responde e Ele atende às suas orações. Tá bom? Então, isso daqui, tudo isso faz parte do básico bem feito. Se você fizer uma coisa e não fizer outra, o resultado dentro da terapia ele pode não ser o melhor, tá bom? Então, assim, é difícil começar com tudo de uma vez? É. Entendeu? Não é fácil, porque são hábitos que a gente precisa mudar. A gente precisa quebrar os hábitos velhos e colocar um hábito novo. Então, essa mudança pode não ser fácil, mas ela é necessária, tá bom? Então, comece com o que você conseguir, com a alimentação, com o exercício, com a água, mas comece. A gente precisa começar. Se a gente não começa, a gente nunca vai chegar no caminho. É igual eu querer viajar para São Paulo e nunca sentar no banco do carro e nunca ligar o motor. Nunca ligar o carro. Eu não vou nunca chegar em São Paulo. A gente precisa começar. Tá bom? É um passo de cada vez, é uma semana após a outra e a gente dá conta disso daqui. Tá bom? Eu acho que não tem mais, né, Dani? Mais uma página? Acho que tem mais uma, tá bom? Então eu agradeço. Agradeço muito estar aqui, a oportunidade de estar trazendo, compartilhando isso com vocês. E já deixo o meu contato aqui, o meu e-mail, o meu Instagram e o meu telefone para vocês, tá certo? Então, como eu falei para vocês, eu trabalho com terapia,
trato mulheres com ansiedade, com depressão, para se encontrarem, para ter um autoconhecimento daquilo que tem causado esses problemas, essas travas. Pode ser uma trava, duas, 9, 10, não importa a quantidade de travas, a gente trabalha e eu já tenho visto pessoas que eu tratei, que eu tenho acompanhado, que já teve uma melhora significativa no seu quadro de depressão, de ansiedade, tá bom? O conhecer, o se conhecer, eu não sabia por que que eu fazia isso, agora eu sei porque eu faço e vou procurar não fazer. Então, tudo isso é importante. Se vocês quiserem, tiverem interesse em descobrir qual é a trava que mais está pegando na sua vida, é só você me mandar uma mensagem, me chama no grupo, eu mando o link do teste de trava para vocês, tá bom? Vocês respondem e a gente conversa após a sua resposta ali, que eu já tiver os resultados, a gente pode iniciar aí um tratamento. Claro que para vocês que estão aqui no grupo, a gente consegue fazer algo diferente, né? Com valor assim mais acessível, mais legal assim para todas vocês. É só vocês me chamarem, tá bom? Meu telefone está ali e eu também estou no grupo de mulheres transformadas, tá bom? Vocês podem me chamar. E é isso, muito obrigada, Dani. Muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo por este momento aqui, por estarem me ouvindo até agora. Eu que agradeço você, Edmar, pela disponibilidade. Sempre que a gente coloca ali opções, né, para as pessoas, as mulheres ali, eu quero palestrar tal dia. Você já sempre está se oferecendo ali, colocando, né, o seu espaço ali que eu quero palestrar. Isso é muito importante, porque Aham. eu lembro quando eu comecei aqui nesse grupo, nossa, eu ficava bem quietinha. Eu que, né, a gente começou com esse movimento. E eu lembro que me ajudou bastante, tem me ajudado, e eu acredito que se foi bom para mim, vai ser bom para outras mulheres, né? E eu Aham, queria sim. abrir esse espaço agora para as perguntas, né? Quem quiser fazer uma pergunta para Edmar, quiser fazer algum questionamento, agora é o momento, tá bom? Se alguma coisa que você ouviu mexeu com você, já identificou alguma trava aí, já coloca aqui, tá bom? É um espaço para vocês também. Se alguém colocou no chat, aqui acho que deve ter alguma coisa no chat também, viu, Edmar? Aqui, ó, tem Ah, algumas que falaram o problema é o sono. Na mensagem anterior, alguém falou sobre procrastinação também, eu vi alguém falando. Aqui estão agradecendo. aham. Fiquem à vontade para perguntar, viu? Agora é o momento de destravar mesmo. Jerusa, realmente deixar o açúcar é difícil, tá? Eu luto assim com isso, já faz 2 semanas que eu tô reduzindo assim, drasticamente, mas sabe aquela coisa assim, de vez em quando você se pega na porta da geladeira, o que que eu vou comer agora? Tá, mas é difícil, mas a gente consegue, tá bom? A gente consegue sim. Isso também ele está relacionado às questões fisiológicas, tá bom? De repente você tem muita necessidade de açúcar ou de farinha, de massas, você pode fazer um exame que de repente é uma alteração hormonal. Aprendi isso 2 semanas atrás com o médico com quem eu estava fazendo um tratamento. Tratamento não, né? Estava acompanhando na internet, passei pelo processo de semana de jejum ali, e ele falou bastante sobre isso, mas de repente vale a pena dar uma investigada na saúde também, tá bom? Olá, meninas, boa noite. Eu Boa estou aqui só noite. para agradecer. Entrei no susto no grupo, eu vi lá no grupo da psicanálise, gostei do assunto e sou muito grata por uma noite muito especial. Aprendi, tive assuntos que me identifiquei, inclusive a questão da procrastinação mesmo. Estou Ah, agora no grupo na turma 10 e parei no segundo módulo, não tenho conseguido voltar. Agora hoje eu peguei firme, falei, eu vou voltar. E aí eu já comecei aqui a entender que existe algum medo do se der certo, como vai ser. Eu realmente sou uma uhum. pessoa que é o bem feito tem que ser mais perfeito e é preciso ter isso aí. Então É. eu achei maravilhosa a noite. Muito Ai, obrigada. que bom, imagina, eu que agradeço por vocês estarem aqui. Eu sei que outras pessoas também vão assistir depois, né, Dani? Que a Dani vai disponibilizar lá no YouTube, no Instagram. Mas assim, eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Adelice, você tá também na turma da doutora Ângela, do Instituto? Isso.
É, Ah, é na maravilhoso. psicanálise da turma 10. Não Inclusive, desanime, hein? eu Porque é vinha. bastante conteúdo, né? Sim, É bastante. e eu, na realidade, me deixei levar, não é a questão aqui da louça, né? Mas é porque a minha vida em si, ela é uma vida muito agitada, e eu não fui priorizando com o tempo, que ia ter tempo, agora já cheguei no limite, ou é agora, ou eu vou ter que ir, tem que ir, né? Então, mas olha, maravilhoso, maravilhoso. Acredito que já comecei um passo aí, já dei um passo. Sim, é verdade. A procrastinação é assim, eu aprendi no livro do Christian Barbosa. Não tem como você eliminar ela, mas tem como você reduzir. Então, a cada passo que você dá, a cada avanço que você dá, por exemplo, estipula aí, por exemplo, durante o seu dia, assista 1 a 2 aulas, ou uma aula. Então, não deixe passar, por exemplo, 2, 3 dias sem assistir nada, que daí a tendência é você não querer assistir mais. E cada É, vez que você assiste uma aula, você vai se despertar para algo. Alguma coisa ali vai destravar você. Então, o seu cérebro já está te protegendo de algo ali. Ele não quer avançar, ele não quer que você destrave. Então, Sim, vai aí, ó. A Edmar tá sempre trazendo conteúdos aqui da mente pra gente já ir destravando, tá? Então, se desafie a fazer todo dia pelo menos uma aula, tá? Que daí você não vai estar maravilha. parando, você vai estar todo dia um pouquinho. Falo isso por quê? Porque eu tenho esse grupo mesmo, Mulheres Transformadas. Esse é para a gente fazer palestras, né? Para a gente fazer nossas conexões. Aí tem um dia na semana também que a gente abre para fazer network e tal. Aí eu tenho um outro que eu faço leitura bíblica e também leitura de livro. O que que eu faço? Eu leio um capítulo por dia. Já tem aí, já tá indo para uns 3, 4 anos. Todo dia um capítulo. Eu tô indo para a leitura da Bíblia pela segunda vez completa. Então, assim, mas eu fazendo só assim, um capítulo por Sim, dia. E eu coloquei como desafio mesmo, porque é desafiador. Tem dia que se você vai pegar um capítulo que ele é bem grandão, né? Então eu preciso de ler da mesma forma. Tem dia, por exemplo, você pega um salmo, é curtinho, mas tem salmo que dá 3 páginas. Então, mas é verdade. aquele dia, sabe? É o pouquinho do dia. Então, é o básico bem feito, né? Que a Edmar falou. Mas se desafie, coloque assim um papel bem grande na sua frente, um lugar que você passe toda hora e coloque assistir a aula, tá? Então eu tive que fazer isso também. Era muitas aulas e o instituto eles colocam várias aulas ao vivo, manejo e tal. Agora eu não sei como que tá na turma Sim. 10, mas são Uhum. praticamente 4 aulas por semana a mais na plataforma. Então, quanto mais você avança, parece que menos você avançou, porque aumentou mais aulas lá, né? Então é preciso Verdade. de ter um ritmo. Pensa assim, ó, eu não preciso de velocidade, eu preciso de ritmo. Então, se você coloca ritmo todo dia um pouquinho, você não vai parar. É que nem o açúcar. Como que eu fiz para eliminar o açúcar? Eu fui tirando um pouquinho todo dia, né? Eu fui diminuindo, trocando outras formas de açúcar que tem, que é menos, né? Doce e tal. Hoje eu não sinto tanta falta. E uma coisa que eu fiz também é diminuir os carboidratos, porque quando eu consumo muito carboidrato, vai virar açúcar no sangue e é açúcar do mesmo jeito. Então eu fui é, diminuindo, fui colocando coisas mais coloridas e a gente vai diminuindo, tá? Refrigerante também Verdade. foi uma coisa que eu tomei decisão. Não quero para minha vida. Faz uns 4 anos que eu não bebo. Mas assim, eu precisei de tirar mesmo refrigerante. Suco, aqueles sucos de vez em quando bebo um pouquinho, mas não me faz falta. Mas a água é o dia todo, né? Então, assim, é aos pouquinhos, você vai tirando. Em vez de pegar. É que assim, a tendência é a gente pegar aquilo que tá mais fácil, né? Por exemplo, às vezes eu preciso de Sim, pegar a água lá, né? Às vezes o refrigerante é só pegar a garrafa e já tá ali. Então a gente precisa de, que nem a Edmar falou, mudar os hábitos, tirar coisas que a gente fazia que era nosso comum e ir mudando a rota, criando trilhas neurais novas, né, Edmar, para a gente poder sim, mudar o caminho. Então, se aquilo tá na minha frente verdade. todo dia e eu consumo, então tira. Por exemplo, o doce, o que que eu fiz? Eu tirei o doce da casa. O único jeito de não comer doce é não ter doce na casa. É É você verdade, eu fiz assim. dificulta. De vez em É quando tem aquilo. uma balinha, outra minhas crianças pegam, mas eu controlo. Eu falei, não, agora não vai comer bala, agora não vai chupar isso aqui. Então eu precisei de fazer isso, tá? Então são atitudes pequenas, mas vai sentindo a diferença. Por exemplo, eu quero ler a Bíblia todo dia. Escolha um livro da Bíblia e opte por ler ele. Então eu vou ler um capítulo por dia. Não queira ler 3, 4 capítulos no dia só, porque no outro dia você não vai querer. Vai cansar, né? O cérebro é não dá conta, verdade. ele vai pifar. Verdade. Então, assim, Uhum. todo dia um pouquinho, aí você vai percebendo a mudança. Por exemplo, eu tenho o hábito de anotar quando eu estou assistindo às aulas. Se eu não anotar, é como se eu não tivesse assistido a aula. Não vai Eu adiantar nada, também. eu não vou gravar. Então, É, por exemplo, a gente tem bastante material, né, nas aulas. Então, o que você faz?
se você tiver, por exemplo, tá acompanhando a aula pelo celular e abre no computador, notebook, abra o material e vá acompanhando a aula olhando o material, certo? Porque às vezes você vai só ouvir e você vai ficar perdido, porque é muito conteúdo. Então você vai Sim. olhando e aquilo que te chamar a atenção, você anota no caderno. E tem um caderno só para isso também. Porque tem uns 10 cadernos, cada um é para uma coisa. Eu tô com esse aqui, ó, esse aqui é só do movimento Mulheres Transformadas, né? Com as palestras. Tem bastante folha pra gente Sim. preencher. Então faz isso todo dia. Depois você me chama lá, você me chama no particular, você me fala do seu resultado. Tá, Porque a gente precisa tá. todo dia fazer um pouquinho, tá? É muito Maravilhoso. importante. Que nem a palestra. Tem semana que a gente não faz, né, Edmar? Já faz falta. Aham. Sim, Mas aí eu vou verdade. lá, faço uma live. Ah, eu não consigo fazer live, tem que fazer a primeira. Depois vai e faz a segunda. E vai numerando. Acho legal numerar também, que daí você vai ver no seu, a sua quantidade de resultados. Coloca lá live 2, live 3. Nossa, eu já fiz 4 lives, olha só. Você vai acompanhando o seu resultado. São micro resultados. Tá? Então, eu Esses quero ver se dias. eu faço. Qualquer dia eu vou fazer uma palestra aqui sobre esses assuntos. Acho que vai ajudar vocês, né? Aham. Ô, Legal. Eu Dani, esses estarei por dias. aqui. E escrever também. Ah, eu não consigo escrever. Tem que começar com a primeira frase. Eu Aham. consigo, Sim. né, Edmar? Eu consigo. Isso eu consigo. Eu Então, consigo. esses dias eu abri o Instagram e falei assim, hoje eu vou fazer uma live, só que como eu não tenho 1.000 seguidores, ele não Ah, abriu, não disponibilizou lá para fazer uma live. Mas eu fui louca, assim, me arrumei, me preparei, né? Peguei o telefone e falei assim, hoje vai, vou fazer. Mas quando eu abri lá, mas cadê o botão da live? Não tem. Sabe, uma coisa que a Dani falou é muito importante. Quando você quer abandonar um hábito ruim, por exemplo, a procrastinação, você sempre dificulta. É igual assim, você está assistindo TV, assiste TV, tira os controles, isso até o Paulo falou uma vez, né? Já falou algumas vezes, né? Mas ele sempre fala, eu tinha o vício de assistir televisão, eu tirei as pilhas do controle, que daí toda vez que eu ia assistir, eu tinha que procurar a pilha, aí ficava difícil, eu não assistia mais. Então foi assim que ele se libertou da televisão. Então a gente faz essa é uma das estratégias que a gente usa. A gente dificulta aquilo que eu não quero fazer e a gente facilita aquilo que eu quero fazer. Você quer estudar, então Sim, você deixa o material pronto, você prepara a sua mesa e deixa pronta. Para quando você passar por ali, você olha, opa, eu tenho que estudar, deixa eu parar aqui e estudar. Você quer caminhar, você deixa o seu material pronto. Você deixa tudo arrumadinho, pronto, ali na sua vista, onde você passa, você vê, você vai se lembrar e você vai ser impulsionada a fazer aquilo que você tem que fazer. E aquilo que você quer eliminar, você esconde, você guarda, você joga fora, você dificulta o máximo que você conseguir. Mas é e bem por aí, funciona, viu? Você sabe que funciona. eu acho que eu fui mais radical que o Paulo. Eu tirei a TV da casa. Foi muito bom. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Tirei a TV, porque a minha filha tinha. Na época tinha acho que uns 3 anos, né? E ela Aham. tocava muito na tela, daí quebrou. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tirei, nem TV tem mais. Porque daí a gente não perde tempo, né? E É, aí eu isso é É, comecei e a hoje fazer em dia, cursos, formações, eu comecei a mergulhar no autoconhecimento. Pode falar, Delice. não, e hoje em dia ela é quase um obsoleto, né? Porque as informações que você tem na palma da mão nem precisa mais. Verdade. É. Quem sabe a gente começa a fazer algum movimento de leitura de livro também para ajudar, seria interessante, né? Vocês gostariam para a gente fazer? Daí a gente poderia fazer pelo Meet, daí ficar uma hora inteira, né? Não gravaria, no caso, seria mais para a gente adquirir conhecimento, a gente vai lendo, comentando, dá para a gente Importante. fazer, né? Clube do Seria livro? interessante. É, de fazer É. clube do livro. Porque daí a Clube gente se do- reúne mais vezes, né? Mais Ah, vezes a gente Sim, consegue também, todo mundo se ajuda, a gente vai lendo, dá para todo mundo ler um pouquinho, sabe? Para já ir destravando a fala também, né? Esse sim. negócio da igual. comunicação é só comunicando mesmo. Eu lembro quando eu lancei o primeiro livro, eu precisava falar do livro, então tem que fazer live, né? E aí eu comecei a fazer live, primeiro dia foi 2 horas de live, já assustei já, porque eu fiquei 2 horas falando lá. Mas eu comecei, eu tive que fazer a primeira, a segunda, depois eu comecei a fazer estrutura de live, comecei melhorando, né? E aí tem esse grupo das mulheres que a gente também se ajuda, né? Então teve assim, eu acho que já deu umas 40 lives, 40 palestras já nesse grupo aqui, porque não é sempre que a gente faz, né? Mas na época a gente fazia toda semana. Então é muito bom para a gente ir falando, né? Às vezes tem gente que não gosta de aparecer, depois vai começa a aparecer, sabe? É bem comum essas travas, né, que vão surgindo. Ah, na verdade, a gente vai encontrando tanto de trava que a gente tem sem saber, né? Porque a gente não sabia que Ah, tinha aquela trava, né?
Às vezes é uma Hum, fala, né, Edmar? Alguém falou alguma coisa pra gente, a gente começa, não consegue nem se olhar, então a gente vai aos pouquinhos, tá? Mas o crescimento é assim mesmo, é um processo. Eu falo porque, olha, ah, faz 4 anos que eu tô no digital e, nossa, acho que deu pra avançar bem, né, Edmar? Edmar lembra do começo. Aham. hum, Ô, Dani, Mas a assim, gente é muito pensa bom. assim, nossa, mas é grandes coisas que falaram, não é? Sabe assim, quando você tem uma criança que fala, 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 aquela criança tagarela, você fala assim, caraca, guria, para de falar, você fala demais. É só isso. Só Isso é isso. o suficiente para você travar uma pessoa dela fechar a boca e não conseguir mais se desenvolver, entendeu? Não é. são grandes coisas. Edmar, só Pequeno. compartilhar uma coisa que eu achei interessante na sua fala, que na hora que você falou, caiu caiu, né? Uhum, Você falando do seu pai e referente à sua história, e eu aconteceu praticamente a mesma coisa que você já estava escrevendo. A minha irmã falava muito assim, que como eu sempre fui uma pessoa muito doce, muito amável, sempre gostei de criança, e ela falava então que eu iria casar, que eu iria ficar uma imensa, obesa, com aquele monte de criança, ia ter um monte de filho catarrento. E aí isso me gerou hoje, né? Hoje você falando, aí me levou nessa fala, porque eu não uhum, lembrava mais disso. E aí você me falou. E aí o que aconteceu? Só rapidinho, não vou tomar o tempo, não. Só para mencionar mesmo. E aí, hoje eu me lembrei que eu me casei e eu não tive filhos. E aí me separei e até hoje eu não tenho filhos. Eu não sei se tem a ver aí com isso, mas aí me remeteu a essa informação. Então, agora é algo que eu preciso, né, uhum. trabalhar e Precisa fazer. trabalhar. O que que eu vou fazer com essa lembrança? Aham. É, porque na verdade, assim, por mais que nem tudo na nossa vida é assim, ah, eu não vou fazer porque falaram, eu vou fazer porque não falaram, entendeu? Mas fica Sim, no nosso subconsciente, a gente acaba agindo por causa daquilo que a gente ouviu, mas a gente não tá ligado. Fala assim, ah, eu não vou ter filho porque a minha irmã falou isso, entendeu? aham, Mas é lá no subconsciente, mas aquilo bloqueia e a gente acaba fazendo o contrário sim, ou repetindo processos, né? aham, Aí assim que entendi. a gente precisa assim analisar o que é que está me travando, por que que eu não tive filho? Será que foi por causa daquela fala? Será que aconteceu Sim, outra situação? Será que não tem nada a ver e agora eu estou achando, procurando pelo em ovo? Sabe, a gente ah, precisa sempre analisar as coisas que a gente uhum, faz ou que deixa de fazer, geralmente, provavelmente. Se essa foi uma memória que veio enquanto você é, via, pode ter ligação, sim, de você não ter tido filho por causa da fala da sua irmã, entendeu? Pode sim, ser o teu então, subconsciente que ativou ali e você agora você ligou uma coisa na outra. é, mas como diz, vamos ver o que que a gente vai fazer com essas memórias depois. Não, mas isso daí é fácil da gente ressignificar, É, tá bom? aham, é Bem verdade. tranquilo da gente ressignificar tudo isso. Maravilha, maravilha. Eu vou precisar sair, já, desde já agradeço, tá? Quando eu ver lá no grupo que vocês estão reunidas, eu estarei presente. Muito grata por essa noite, viu? Uma ótima noite para Boa vocês. noite, Deus abençoe. Seja Amém. sempre Vocês bem-vinda, também. viu, Adelice? Tá, muito É o obrigada. começo do destrave, viu? Porque olha, a gente vai destravar muito ainda. É só o começo, Tá como a Ana jóia. Luquini fala. Ai, meu Deus. Tá jóia. Um beijão para vocês. Um Um beijão. beijo, tchau. Quero Tchau. agradecer você, Jerusa, Darciane, Darcivane. Olha, parecidos os nomes, né? Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Tem alguns minutinhos, tá? Quero agradecer você novamente, Edmar. Como você tem nos ajudado aqui, né? E olha só como a gente vai relembrando coisas, vai vindo aquelas memórias, né? E sempre acontece isso. Eu falo que existem oportunidades que a gente tem de descobrir essas coisas, a gente acaba não entrando. Ah, não vou entrar na aula porque eu tô com medo de ter pouca gente, precisar abrir Aham, câmera. Já começa aí a trava, não é assim? A gente fica naquele receio, ah, aham, se tiver bastante gente, eu entro, porque daí fica escondidinha lá, né? E eu aham, gosto muito de ninguém falar dos gosta. temperamentos. Então, tem temperamento que gosta de ficar mais quietinho mesmo, mais fechadinho, né? Às vezes acontece isso, então é bem interessante. Tá? Então, agradeço vocês novamente. Jerusa, tem alguma pergunta? Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Darcivane, Darciane.
Edmar, se você quiser encerrar também, tá? Pode falar, Jerusa, abriu o microfone. Pois é. Olá, gente, boa noite. É a primeira vez que eu participo daqui, né? Estou no grupo de terapeutas para mulheres. Acho que foi de lá, né? O contato Sim. e tal. Aí eu Uhum. vi a minha, olha, tem um grupo assim, assim e tal. Eu falei, vou participar aqui, vai me ajudar. E então, a primeira vez. Eu também estou fazendo um outro curso além desse, que é sexologia, né? Sexóloga. E assim, e lá eles têm me cobrado, né? Me cobrado para eu aparecer, não aqui, assim, no Meet, entendeu? Aparecer na câmera, mas me posicionar, entendeu? Live, tal, tal, tal. Aí eu lembrei, né, da a fala da Edmar, né? Ela falou na live do Instagram e tal. Tá Uhum. aquela coisa assim, sabe? Meu Deus, lá pro grupo, agora que eu tô fazendo esse outro curso, né? Então, eu vou aproveitar, vai ser poucas mulheres, não vai ser como lá do sexólogo, tem muita. Então, eu vou lá, que é melhor para compartilhar, para ouvir, para falar. Enfim, então eu estou aqui. Que bom fazer parte aí deste grupo, estar com vocês aí. O que chamou a minha atenção, que eu ia anotar, depois o slide saiu, né? Sobre o exercício do trono. Muito bom. É muito bom. Anotei, depois foi embora e eu falei, joga lá no grupo. Para mim foi uma honra participar aqui com vocês. Tá? O exercício do trono, é isso daí, né, que você falou, né? Mas dá pra Uhum. gente mandar, posso mandar os seus slides lá, né? Pode, né? Pode, Eu pode envio sim. lá, Uhum. tá bom? Daí você pode consultar com mais calma e pegar o material, tá? Mas é muito bom, participe mesmo que você vai ter muita ajuda aqui, viu, Jerusa? É assim que a gente começa, tá? Porque assim, o Instagram agora tá com aquela frescura, né? Que tem que ter 1.000 seguidores para poder abrir É. live. Então eu Uhum. fiquei meio punida, né? Porque eu Tenho, fiquei alguns dias sem fazer live. Eu tava programado para fazer live naquela semana, entrou a regra, né? Eu tive que esperar. Uhum. Daí agora eu já posso. Isso, agora tem que ter 1.000 seguidores. Mas assim, se for fazer collab, a outra pessoa que for abrir tem que ter 1.000 e a outra não precisa daí. Daí dá É, certo, sim, certo? quem Isso, abre tem que ter, né? Agora tem quem que vai ter. participar não precisa. Isso, daí é uma chance também, né? É, Daí isso é você verdade. faz com outra pessoa, também é bom, que daí você perde um pouco daquele medo, daquela insegurança, né? Eu, desde o Aham. começo, gostei de fazer sozinha, mas arrisquei fazer com mais gente, gostei também, fui fazendo, depois diminui um pouco. Mas eu A sempre minha faço as collabs primeira, nos lançamentos, daí eu tenho que fazer daí. aham. A minha primeira live, a primeira vez que eu coloquei minha cara no Instagram foi com você, Dani. Foi, eu fazia Aquela muito foi, isso. foi a minha primeira. Eu quero ver se eu volto a fazer isso, viu? A gente falava, como que é? Transforme a sua história em livros, né? Alguma coisa assim, né? Que é a série que eu Aham. fazia. Eu quero ver se eu volto a fazer ela para ajudar mais gente a fazer live, começar. E aí depois você vai caminhando aos poucos, né? Mas vai ser muito bom. A gente precisa de voltar a alguns projetos, né, Edmar? Surgiu tantas coisas depois, né? Sim, Ai, mas eu quero agradecer muito você. Acho que vai encerrar a chamada aqui. Mas sim, vai fiquem à ser. vontade, o grupo está aberto para fazer perguntas também. Vocês podem colocar alguma coisa lá, tá bom? E quer falar mais alguma coisa, Jerusa? é, aproveitar aí o gancho da sua fala, é muito bom você voltar a fazer, porque tem muitas mulheres que estão, eu vou dizer logo até pior, te acha que a gente é pior? Ah, tá, entendeu? Vai ruim nesse sentido, né? Eu estou Uhum. falando.